noite, o meu nome é Sónia, eu trabalho para os laboratórios NIAM e hoje vamos convidar a enfermeira Joana Gralha para nos falar um pouco como devemos cuidar do nosso intestino, que é um órgão que é tão importante e espero que gostem. Se tiverem, entretanto, alguma dúvida que a enfermeira Joana possa esclarecer, também podem ir deixando aqui as questões e durante o direto vamos respondendo, está bem? Olá, boa Olá, noite. olá Joana. Eu pedi permissão Conseguem-me para ouvir? chamar a Joana. Sim, fez Sim, eu bem. consigo. Obrigada. Nós estamos aqui para falar um pouco, também já introduzi a enfermeira Joana Gralha, que aceitou este convite dos laboratórios NIAM, para falar um pouco de como podemos cuidar do nosso intestino, que é um órgão tão importante. E pronto, e dou-lhe a palavra. Então, boa noite a todos. O meu nome é Joana Gralha, sou enfermeira e vou falar-vos aqui um bocadinho de uma forma descontraída sobre qual é a importância do intestino, onde é que ele pode influenciar, como é que podemos cuidar dele e outras questões que vocês quiserem ir perguntando, estão à vontade. Se eu não souber responder a alguma coisa, também depois entre em contacto e não há problema. Sim, no final o Ah, vídeo vai ficar guardado e vamos pôr o seu endereço, o seu do Instagram, e qualquer coisa também nos podem mandar mensagens privadas que nós reencaminhamos para a enfermeira, ou então, se for alguma coisa que a gente também consiga responder, também poderemos responder. Desculpe ter isso mesmo. interrompido, era só para dizer. Não faz mal, está à vontade. Obrigada. Então, para começar, eu ia perguntar-vos, um bocadinho uma pergunta retórica, mas perguntar-vos quem é que vocês acham que precisa de cuidar do intestino? Se é quem Bom, tem eu diria que doenças? todos. Sim, é isso mesmo. Portanto, quem deve cuidar do intestino é quem tem, neste caso, doenças, por exemplo, como o síndrome do intestino irritável, refluxo, obstipação, também diarreia. Até quem tem, às vezes, é menos comum ouvir-se falar, quem tem, por exemplo, ansiedade, depressão, são doenças Acaba muito, por muito. afetar, não é? Exatamente, são doenças muito relacionadas com distúrbios do intestino e cada vez isso vem a ser mais estudado, até da forma contrária, ou seja, tratando os desequilíbrios do intestino, vimos a ver melhorias a nível de doenças mentais, e nomeadamente a ansiedade e a depressão, que têm sido muito estudadas, mas também, por exemplo, condições como o Parkinson. Também, por exemplo, quem tem condições como excesso de peso, que muitas vezes também não é relacionado com distúrbios do intestino, mas está muito, muito relacionado, excesso de peso, diabetes, a condição de resistência à insulina, portanto, todas Curioso, essas. não fazia, não é? Sim, ou seja, o nosso intestino é como se fosse a nossa porta de entrada ao mundo exterior, além de também, por exemplo, ter uma grande componente no nosso sistema imunitário e está relacionado com todos estes tipos de doenças. Portanto, além disso, quem é que deve também cuidar do seu intestino? É quem não tem nenhuma deste tipo de patologias, para tentar preveni-las. Se nós já sabemos que ao descurar o nosso intestino vamos ter, numa primeira fase, normalmente temos apenas alguns sintomas que normalmente nem vamos ligando, vamos tendo diarreia ou vamos tendo obstipação, às vezes nem nos apercebemos porque vivemos numa vida tão estressada que nem nos apercebemos que deixamos de ter dejeções de forma regular ou que passamos a ter as dejeções mais líquidas, por exemplo. Portanto, depois também E há muitas outros... vezes, Diga, diga. desculpa interromper, mas muitas vezes são problemas que depois se prolongam, podem vir realmente a ter doenças graves e às vezes sem cura, sem poderem tratar, não é? Exatamente, exatamente. Era como estava a dizer, numa primeira fase começamos a ter sintomas que vamos aguentando, entre aspas, até dores de cabeça são também muitas vezes podem estar relacionadas com distúrbios no intestino. Uhum. Portanto, todos esses sintomas que nós vamos deixando às vezes passar e como disse, uh, se nós vamos deixando passar durante muito tempo, eles tornam-se numa condição muito prolongada que pode vir a desenvolver doenças graves,
doenças crónicas graves, como por exemplo o cancro, a diabetes, a depressão e muitas outras patologias que não são meramente não são meramente o nosso destino, como muitas vezes que nós achamos que estamos destinados a desenvolver certa doença. Isso muitas vezes está relacionado com a componente genética que nós sabemos que as doenças têm. E é verdade, mas o que nós fazemos no nosso dia-a-dia está imensamente relacionado com até a ativação desses genes. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer? Uma pessoa que possa ter propensão para a obesidade ou para a diabetes, se não cuidar de si, vai ainda mais facilmente ter essa condição. Portanto, os problemas associados com... Exatamente. Portanto, tem que ter ainda mais cuidado. Resumindo... Desculpa, interessante também tem aqui pessoas interessantes a comentar que têm a doença de Crohn, não é? Já sei como lidar, mas gosto sempre de ver e ouvir. Estou aqui a tentar perceber. Eu não consigo ver, não consigo ver. Sim, eu vejo por si. Sofro de síndrome do cólon irritável. Portanto, estão aqui a aparecer algumas doenças que estão associadas ao intestino, não é? E que as pessoas vão comentando que têm. Sim, se eu não vir alguma questão, por favor, repitam, está bem? Peço desculpa. Sim, vão também deixando que patologias é que têm, como o síndrome de Crohn já disseram, intestino irritável, mas também doenças mentais ou distúrbios. Alguma patologia que tenham, que de certeza que de alguma forma se vai relacionar com este assunto, ou então os sintomas que falámos aqui, se tem diarreias, obstipações, sensação de infartamento, dores de cabeça, também para nós sabermos mais ou menos, diga. E a verdade é que quando dizem que o nosso intestino é o segundo cérebro, ou seja, de que maneira é que aquilo que estava a dizer há pouco, ou seja, problemas que não têm nada a ver com o intestino, que têm a ver tudo com o intestino, não é? E às vezes dá-se essa designação de o intestino ser o segundo cérebro. Exato. Então, porque é que, como estávamos a falar, porque é que distúrbios no intestino vão fazer com que nós possamos vir a desenvolver depressão e ansiedade? É precisamente por isso. Portanto, há uns tempos para cá, há uns anos para cá, tem-se vindo a perceber esta influência. Portanto, já era comum nós percebermos a influência, por exemplo, do cérebro no nosso intestino. Por exemplo, quando estamos muito nervosos, termos diarreia. Isso já é mais ou menos comum. E nós estamos já à vontade para falar sobre isso. É uma coisa que acontece frequentemente e nós... Sim, aquela volta na barriga que a gente sente, não é? Quando está com aquele nervosismo e aquele stress. Exato. Então, a perceber o contrário. Ou seja, explicando porque é que se chama o intestino o segundo cérebro. Porque depois do nosso cérebro, o intestino e mais concretamente o nosso sistema digestivo é o local do nosso corpo onde há mais neurónios, incrivelmente, ao contrário do que muita gente pensava, isso ainda não é muito divulgado também, mas sim, é impressionante que é um órgão que tem imensos neurónios. E então, o que é que acontece também? E que se veio a descobrir que, através do nervo vago, o nosso cérebro está ligado ao nosso intestino. E esta comunicação é tão eficaz e é tão verdadeira que tanto o nosso cérebro influencia o intestino, como o intestino influencia o nosso cérebro. Estão mutuamente ligados. Exatamente. Tanto esta ligação tanto se faz num sentido como se faz noutro sentido. Portanto, é por isso que devemos cuidar do nosso intestino neste sentido também para prevenir problemas de ansiedade, depressão e outras doenças mais complexas a nível psiquiátrico. E como é que isso acontece? Quando o nosso intestino está desequilibrado, a nossa flora está desequilibrada, ou seja, as bactérias que habitam no nosso intestino, que são tão importantes, estão em desequilíbrio, dá-se o que se chama a desbiose intestinal, e esse desequilíbrio vai transmitir-se para o cérebro. Portanto, essa informação vai chegar ao cérebro porque eles estão ligados mutuamente. E esse desequilíbrio vai transmitir informações que vão fazer com que nós começamos a ter doenças mentais. É por isso que é muito, muito importante que nós não deixemos passar sintomas que vamos sentindo,
passa a redundância, sintomas que vamos tendo como as diarreias, diabetes, desculpem, a obstipação, dores de cabeça também. Portanto, termos atenção ao que o nosso corpo nos está a dizer. Quando temos qualquer coisa, isso é um sinal, sim. Peço desculpa, é que interessante, também tem aqui uma senhora, a Cristina Mendes, que disse que agora que estou com o meu sistema hormonal desregulado, piorei muito. Eu penso que teria sido a senhora que disse que sofre de síndrome do colo irritável, penso que não estou enganada. E diz que também tenho depressão e gastrite, lá está tudo, Exatamente. tudo ligado. Tudo está relacionado. Eu, agora mais à frente, quando falar-vos das dicas que vocês podem fazer para melhorar a saúde do intestino, vou falar também melhor nisto, mas sim, a desregulação intestinal, tudo isto é uma bola de neve, porque nós somos um todo e tudo está relacionado. Mas vou-vos dar um exemplo prático de alguém que, por exemplo, sofre, está em constante stress, está numa altura muito agitada da vida, começa a ter insónias, problemas do sono, começa a dormir mal. Esse dormir mal vai fazer com que a nossa secreção de hormonas fique completamente desregulada. Isso vai fazer-se sentir também a nível intestinal. Por outro lado, quando alimentamos também o nosso intestino de uma forma desequilibrada, vai haver também alterações hormonais, vai haver resistência à insulina. Por exemplo, no caso do sono, não sei se sabiam, mas, por exemplo, quem dorme menos e tem distúrbios do sono, começa a desregular as hormonas da fome, aumenta as hormonas da fome, diminui as hormonas da saciedade. Portanto, quando nós estamos em desequilíbrio, exatamente, é por isso que quando dormimos mal, temos aquela fome louca de comer e depois normalmente é sempre coisas que não devemos. É verdade. E então, tudo está relacionado. É por isso que um estilo de vida saudável é super importante para regular e é a base de toda a nossa saúde. Não sei se respondi à pergunta, mas mais alguma dúvida? Sim, também interessante aqui nos disseram que perguntaram qual era o melhor probiótico. Isso também penso que a enfermeira Joana irá falar mais à frente quando falar sobre os alimentos e o que é que sim. Agora mais à frente já vou falar sobre isso. Também tem aqui, eu não sei se é Gigi, portanto não sei se é Joana, se é José, não sei. Penso que é uma menina, uma senhora, porque isto tem uma foto, mas diz, eu só não consigo dormir. Lá está, mas pode ser... Ok, também vamos falar sobre isso. Diz, por isso a minha médica de gastro me mandou ir ao psiquiatra. Cristina não Mendes consegue diz... dormir. Sim, Cristina Mendes diz, eu sinto que emagreço. Lá está, quando nós temos aquele stress todo e sentimos que há um aliviar de ir à casa de banho, não é? Realmente uma pessoa deve ter essa sensação de que aliviou imenso e, na verdade, até se calhar o problema está lá e está a piorar, não? Sim, em relação aqui a... Eu já estou a conseguir ver as mensagens. Diz aqui que falou de... A minha médica mandou-me à gastro. A minha médica de gastro mandou-me ir ao psiquiatra. Sim, foi a senhora que disse do sono. Que não conseguia dormir. Pois, é assim, compreendo e percebo da sua médica ter mandado ao psiquiatra e ela terá feito outra avaliação. De qualquer das formas, não sei o que é que a psiquiatra lhe receitou. Provavelmente, se o problema era o sono, terá sido comprimidos para dormir, mas fale também com a sua psiquiatra e com a sua médica de adotar outras medidas para dormir melhor sem ser os medicamentos para dormir, que têm muitos efeitos secundários. Claro que eles são essenciais, o estilo de vida saudável e a medicação pode ser um complemento entre si, mas não deixe que não se deixe ir por essa via da medicação apenas. Sim, porque isso vai ter inúmeros efeitos secundários e a sua saúde vai começar a decair cada vez mais. Portanto, fale com eles abertamente que gostava, além da medicação, se foi esse o caso, de complementar com outro tipo de medidas. Mas nós aqui agora à frente vamos falar sobre isso e acho que de dúvidas era só.
Sim, interessante, Diz também que, já respondeu. diz, diz que ainda não fui. Então, ainda bem que está nesta live, porque agora vai poder falar com ela sobre todas as medidas que eu aqui vou falar e que possa complementar o que ela irá prescrever. Sim, é aquilo que nos estava a dizer. Portanto, temos de estar atentos aos sinais e aos sintomas, não é? Como aquilo que estava a dizer, portanto, diarreias. Eu penso também li um comentário a dizer que tinha, que alguém tinha diarreia uma vez por dia. Ou seja, isso pode também já ser um alerta. Porque Sim, uma isso coisa não é é normal. nós comermos alguma Sim. coisa, não é? Comermos alguma coisa que nos faça mal. Outra coisa é ser todos os dias, não é? Uhum. Sim, isso não é normal, ponto final. Ter dejeções líquidas, neste caso, que uma diarreia não é ter uma dejeção líquida uma vez isolada, como estava a dizer, mas ter dejeções líquidas todos os dias, ou muito frequentemente, e às vezes mais que uma vez por dia, não é normal. E isso é um sinal, é um dos sinais que o corpo nos diz, olha, estás a fazer alguma coisa errada, ou alguma coisa não está bem. E é hora de parar para tentar perceber o nosso corpo e tentar perceber o que é que nós possamos estar a fazer de errado ou então começar logo por pedir ajuda para tentar perceber o que é que se passa. Outros sinais, pronto, os sinais e sintomas que devemos ter atenção são então o ter obstipação, ou seja, a prisão de ventre, a chamada prisão de ventre, que não é normal, portanto as nossas fezes devem ser fezes grandes, assim, moles, fáceis de sair, portanto isto é sempre um assunto um bocado complexo de falar, mas tabu, exatamente, apesar de para mim ser uma coisa completamente normal, portanto as fezes não devem ser pequeninas, duras, isso não é normal, ou em forma de, às vezes, aquelas rolhas, etc. Não é normal, o que é normal é serem fezes grandes, moldadas, e super fáceis de sair, sem esforço. Portanto, fazer esforço é logo outro sinal que algo não está bem. Não está bem. Portanto, a obstipação, a dificuldade em evacuar, a diarreia, também o sintoma de distensão abdominal, barriga inchada, isso também não é normal e nós não devemos passar meses e às vezes anos como passamos com esses sintomas até que só paramos quando já temos alguma patologia mais grave. Isso não é normal e, portanto, devemos parar para perceber o que é que possamos estar a fazer de errado. Dor ou desconforto a nível abdominal, dor de barriga, também não é normal. É como estava a dizer, claro que vamos jantar fora, comemos uma comida menos saudável, tivemos uma dor de barriga, diarreia, pronto, nós sabemos que é uma coisa isolada, até percebemos o que é que se passou. Mas estar sempre com esses sintomas não é normal. E é sinal de nos preocuparmos logo à partida e não quando já temos uma situação mais complicada. Perdas de sangue nas fezes também é um sintoma que se deve procurar ajuda médica, por vezes. Aí tenho uma curiosidade, peço desculpa. Por exemplo, normalmente diz que as fezes quando têm sangue, não é o vermelho que normalmente nós, quando nos cortamos, vemos, não é? O que muitas vezes se ouve é que quando há sangue nas fezes, as fezes são pretas. Eu não sei se isto é verdade ou não, e por isso vou aproveitar agora a oportunidade para esclarecer também, porque eu sei que, por exemplo, quando se toma medicamentos para o ferro, é normal que as fezes fiquem mais escuras. Mas eu já ouvi falar, e penso que não serei a única, que muitas vezes dizem que quando há sangue nas fezes e que muitas vezes não se percebe que é sangue, exatamente por isso, pela cor. Eu não sei se estou a dizer algo errado. É verdade. Exatamente. Pronto. O sangue nas fezes e a cor do sangue depende do local onde está a ser a hemorragia. Portanto, se for um sangue mais, uma hemorragia, digamos, mais acima, é um sangue mais velho, por norma é mais escuro. Se for uma hemorragia, ou seja, uma perda de sangue mais abaixo, mais recente, por vezes, por exemplo, de hemorroidas, normalmente é sangue vivo. Portanto, isso tudo depende, normalmente depende da localização. Estávamos a falar da perda de sangue e é assim, pronto, depois há umas maneiras, umas formas mais caseiras de perceber se é sangue ou não, podem meter um bocadinho de água oxigenada a ver se aquilo fervilha, Não sabia. mas o que aconselho mesmo
É irem ao vosso médico de família e ao vosso médico e apresentarem a questão, fazerem um exame às fezes e perceberem efetivamente com segurança se é sangue nas fezes, de onde é que ele vem, se são apenas hemorroidas, se é uma situação mais complicada. Uma ferida pequena. Exato, pode ser uma feridazinha que até não é nada de grave, mas também pode ser uma coisa mais a nível do intestino mesmo e no intestino delgado ou de outra situação qualquer e ser mais grave. Portanto, nesses casos de desconfiar de sangue nas fezes, o ideal é ir logo ao médico. Depois há outros sintomas, diga. Sim. Desculpe interromper, mas só para dizer aqui uma parte, que há bocadinho falou da forma das fezes e como elas devem ser. Nós também já publicámos, já fizemos uma publicação onde, de forma soft, porque é sempre um tema tabu, como nós referimos, que mencionámos como devem ser, ou como é considerado normal, como é que se deve ter cuidado e quando é que já é muito grave. Ou seja, nós temos uma pequena publicação que depois também podem ver na nossa página e pronto, era só para ver esta parte que realmente acho que é importante porque muita gente não sabe, É verdade. é uma coisa que a gente não quer ver, não é? Que não queremos saber sequer, a gente nem sequer quer olhar e acho que às vezes é muito importante ter essa preocupação. É muito importante. Eu também tenho um post no meu Instagram, se quiserem ver, se chama, penso eu, Como Andam as Tuas Fezes, e tem lá os desenhos. Sim, tem lá os desenhos, tem lá tudo, vocês podem perceber. Portanto, de uma regra geral é isso. As fezes normais devem ser grandes, moldadas, fáceis de sair. Fezes muito líquidas, a água não é normal. Fezes muito duras, que é preciso esforço, não é normal. Também fezes já em forma de bolas, não é normal. Isso é sinal. Por acaso temos aqui a Cristina Mendes a dizer exatamente isso, que normalmente faz duras e em bolas, portanto... Exato, pronto. Não é nada normal. É a tal senhora que tem a síndrome do intestino irritável. Ok. Pronto, isso não é nada normal. Também agora à frente vou-vos dar algumas dicas para tentarem superar isso. Digo-lhe já, não vá esquecer-me, mas alguma coisa depois também me pode mandar mensagem. Pode, por exemplo, começar... assim, o que tem que fazer é aumentar duas coisas. Provavelmente será isso. O consumo de fibras e, por outro lado, de água. Porque as fibras estão apenas em alimentos de origem vegetal, portanto, se nós não comermos legumes, frutos secos, nós não vamos comer fibra. Portanto, temos mesmo que comer este tipo de alimentação, ou seja, vegetais, mas também se não bebermos água, a fibra não vai ser, digamos, não vai ser utilizada de uma forma correta. Portanto, aumentar fibras, mas também água, porque senão não resulta. Tem mesmo que ser as duas coisas. Até pode beber muita água, mas não consome fibras, percebem? Tem que haver um equilíbrio entre estas duas coisas. Em termos da alimentação, isto é muito importante. Uma das coisas que resulta muito em termos da obstipação é a linhaça. Podem ir aumentando. O peeling também, sim, é verdade. A linhaça, que deve ser sempre, nunca as sementes, deve ser sempre moída. Podem comprar em sementes, mas depois moer ou comprarem já previamente moída. Também os kiwis, as ameixas. Sim? Era isso que eu ia perguntar, se a fruta realmente também era uma coisa recomendada. Claro. A fruta é rica em fibras, tanto como a fruta, os vegetais, as sementes. Portanto, todo esse consumo deve ser aumentado. E não é preciso estarmos a pensar muito, que fruta é que eu tenho que comer, ou que legumes é que eu tenho que comer. Se tiverem uma alimentação variada, vão sempre ter o consumo de fibras adequado. Uma alimentação variada e rica a todas as refeições, rica em fibras, ou seja, em alimentos vegetais, vão certamente ter o consumo de fibras adequado. Mas, claro que há alimentos que potenciam mais o trânsito intestinal a funcionar, nomeadamente, como disse, a linhaça, o peeling, como já falaram, também os kiwis, as ameixas, nós sabemos que têm um efeito mais laxante. Portanto, em termos da linhaça, até podem ir aumentando, meia colher, por cima do iogurte, até 2 colheres por dia. Podem ir experimentando depois também o que é que funciona melhor com vocês. E na sua perspectiva, por exemplo, o leite que às vezes
é considerado mau em certos aspectos e noutros bons aspectos. O que é que no seu ver, e atenção, eu relembro que estamos a falar das doenças no geral, ou seja, não é nem a questão de doença, é cuidar do intestino, ou seja, não estamos a falar de alimentação específica para nenhuma doença, neste momento estamos só a falar do Sim, intestino no geral, do seu trânsito intestinal, só para não haver aqui alguma confusão que entretanto alguém possa entrar e que pense que estamos a falar de uma doença específica, estamos a falar de alimentos no geral para cuidar do intestino. exatamente, Uhum. exatamente. É assim, o leite, em relação às recomendações alimentares, o leite está neste momento na roda dos alimentos e é um dos alimentos recomendados. Porém, o leite é um alimento muito difícil para a maior parte das pessoas de ser digerido e é por isso que muitas pessoas, quando bebem leite, têm problemas e sintomas intestinais, como enfartamento, e muitas delas têm sintomas de diarreia derivado do leite sendo difícil de digerir. Claro que isto depende de pessoa para pessoa e o que eu digo sempre é o melhor a nós, não há nenhum tratamento melhor do que nós nos conhecermos e nós irmos vendo e apontando num papel o que é que nos faz bem e o que é que nos faz mal. Se alguém me diz que bebe leite, que gosta de leite, que está tudo bem, ok. Mas, regra geral, o leite, sim, é algo difícil de digerir e quando há problemas intestinais, é sempre bom fazer uma redução. Claro que pode ser essa redução e esse teste, digamos assim, ser feito com um acompanhamento do nutricionista, mas sim, regra geral, é um alimento que não é fácil de digerir, que pode ser inflamatório e que não auxilia neste cuidado ao intestino. Ok. Em relação àquilo do sono, também que estávamos a referir há pouco, também, portanto, o sono também é uma coisa que, se nós dormirmos bem, nos ajuda nesse sentido. Exatamente. Pronto, o sono é fundamental. Como disse há pouco, o estilo de vida é uma forma de tratamento. Nós podemos nos tratar com medicamentos, podemos fazer cirurgias e podemos usar medidas que são as chamadas não farmacológicas, como é a adoção de hábitos saudáveis, do estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável, o que é que é? É nós cuidarmos de nós em diversas áreas, como a alimentação, o sono, a gestão do stress, o Exercício. sono e o exercício. Sim, e o exercício, claramente. Pronto, falando agora do sono, como perguntou, o sono é mesmo fundamental. Dormir, o ideal para um adulto, o que está recomendado é dormir 7 a 8 horas por noite. Poderá ser para algumas pessoas aceitável dormir 6 horas. Dormir menos que 6 horas está já muito relacionado com diversos problemas de saúde. E, Nomeadamente, diga. desculpe. E nesse sentido, deve-se procurar um médico de família ou tem-se procurar logo um médico especialista no sono? Ou não sei, nesse sentido. É assim, à partida, é assim, a pessoa percebe que não está a dormir bem. Uma das coisas que posso dizer mais, que vos pode ajudar é não se estressem. Se começam a pensar muito e a estressar muito, que não estou a dormir, que tenho que dormir mais, isso é meio caminho andado para não recuperarem o vosso sono. Depois, há várias coisas que se deve fazer. Uma delas é a chamada, não sei se alguém aqui já ouviu, a higiene do sono. A higiene do sono é o que nós devemos fazer antes de dormir. Portanto, é um conjunto, é uma medida, digamos, não farmacológica para tratar as insónias e os problemas do sono. Como ler, por exemplo? Como ler, por exemplo. Então, o que é que nós podemos fazer para ter uma boa higiene do sono? Que é uma das medidas, enquadrando aqui o assunto, é uma das medidas para cuidarmos do nosso intestino, cuidarmos da nossa regulação hormonal, por exemplo, que acontece
a nível intestinal, aquela desregulação, por exemplo, da resistência à insulina ou outras. Também reações inflamatórias por não descansarmos, portanto, dormir é fundamental para cuidar do intestino. Posto isto, o que é fazer higiene do sono? Existem, então, várias rotinas que nós devemos ter para ter a higiene do sono. E vejam a higiene do sono como um medicamento para dormir, porque é mesmo o que ela é. Uma das coisas, às vezes perguntam-me qual é a coisa melhor para dormir, o que é que seria o melhor. Eu, se tivesse que escolher, diria que é sermos regulares, ou seja, tentarmos deitar e acordar sempre à mesma hora ou ali com 30 minutos de tolerância. Claro que isto para certas pessoas não é possível e gostava até que me dissessem aí se vocês trabalham em horário fixo, se trabalham por turnos, também para eu ver que dicas é que vos dou. Mas falando agora do horário fixo, que é quem tem possibilidades de deitar e acordar à mesma hora, isto é mesmo fundamental e normalmente o fim de semana vem sempre estragar a higiene do sono. Porque nós, ao fim de semana, acabamos por deitar um pouco mais tarde e só isso é o suficiente para nos desregular. Experimentem tentar estar um mês sempre com o despertador e o despertador para de manhã e um alarme à noite para deitarem sempre à mesma hora. Vocês vão ver que vai chegar uma altura que o que é que vai acontecer? Vocês vão acordar até antes do despertador super rápido, é automático, vão acordar cheios de energia, parece que, ok, está na hora, e além disso, para adormecer vai ser super rápido e super tranquilo. Digo isto por experiência própria e é mesmo verdade. Depois, outra coisa fundamental e que às vezes não ligamos é o nosso quarto, o ambiente do quarto. A temperatura estar amena, nem muito frio, nem muito calor, estar arrumado, ter cores claras e neutras que transmitam tranquilidade. Quando vamos dormir, estar mesmo escuro, não termos nem televisão, nem telemóveis, porque a luz desses aparelhos afeta o sono. Há pessoas que me dizem que conseguem dormir ou só conseguem dormir com a televisão acesa. Ok, elas podem adormecer, mas o sono delas, enquanto estão supostamente a dormir, não é um sono reparador, não é igual a alguém... Exatamente, não é igual. Portanto, é super importante fazerem tipo o desmame, digamos assim, se dormem com televisão no quarto. Eu já o fiz, eu percebo, mas realmente faz muita diferença. Até a almofada, uma boa almofada que nós gostemos, um colchão confortável, são tudo coisas que são super importantes. E há uma curiosidade que uma vez li de um paciente, de um médico especialista no sono, que estava a ser difícil recuperar o sono dele e depois veio-se a perceber que, imaginem, o que estava a fazer com que ele não dormisse era ter o quarto cheio de objetos e cheio de fotografias e algumas de situações e de pessoas que ela já não estava a ter relações boas, percebe? Ou seja, o quarto dele já não lhe transmitia tranquilidade. E é por isso que os quartos de hotel, muitas pessoas que têm insónias dormem super bem em quartos de hotel, porque são muito clean, brancos, não têm imagens. Portanto, um dos conselhos que os especialistas do sono nos dão é até não ter muitas fotografias, nem muitas imagens, porque imaginem que vocês um dia chegam a casa super chateados e vão para o quarto e veem aquele quadro que tem um cavalo. E vocês vão, cada vez que olharem para aquele cavalo e para aquele quadro que está no vosso quarto, vocês não vão ficar tranquilos. Portanto, todos esses pormenores, nós poderíamos estar aqui a noite inteira a falar sobre isto. Todos estes pormenores são importantes. Depois, uma das coisas que também é muito importante é ter uma rotina de relaxamento, ou seja, a certa altura, normalmente recomenda-se pelo menos 2 horas antes da hora efetiva que nós queremos dormir, portanto, a hora de dormir pode ser às 10, por exemplo, e então 1 a 2 horas antes, dependendo do que nós achamos que é necessário também, nós também nos vamos conhecendo. Naquelas 2 horas antes, nós temos que ter uma rotina que nos relaxe.
ninguém vai conseguir dormir bem se está super estressado porque teve a fazer o jantar e agora teve a arrumar aquilo e agora vou arrumar a roupa e agora vou dormir. Não, isso é Exato. impossível. É impossível. Isso é impossível. Organizem-se, até pode ser, o vosso relaxamento pode ser dobrar as meias, está tudo certo. Mas é para Há quem vocês, cozinha e relaxe também, não é? tudo certo, exatamente, isso tudo está certo. No outro dia uma amiga minha me disse, as velas, para mim as velas, eu tenho um bocado de, não gosto muito de velas. Eu, ok, então não vais usar velas antes de dormir, se isso não te relaxa, não vais fazer isso, está tudo certo. Mas Está aqui, desculpa, mas está aqui uma senhora a dizer assim, uma boa companhia também ajuda. ajuda imenso a relaxar, certo? Uma má companhia não. Pronto, ter então essa rotina de relaxamento, que pode ser aquelas 2 horas antes, ok, já sei que daqui a pouco vou dormir, vou baixar as luzes, a luz, por exemplo, só de um candeeirozinho mais de presença na sala, vou desligar a televisão, vou ler um livro, vou aproveitar nessa altura, vou tomar banho, assim nem sequer estou a ver televisão, estou a tomar um banho quente e relaxante, a seguir vou-me preparar, vou vestir o pijama, portanto, também ir-nos conhecendo o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos e ver o que é que nos relaxa. Há pessoas que podem fazer meditação guiada, há canais do YouTube com vídeos curtinhos para fazerem isso, podem ler, mas atenção ao que vão ler, não vão ler não sei, Uma um aventura. policial, pois, tenham calma, não quer um livro inspirador, uma coisa mais calma. Pronto, há diversas coisas. Desculpa, uma curiosidade, que também não sei se será mito ou não, diz que comer antes de dormir também não se deve, não é? Não sei se É será um mito. verdade. É assim, não é um mito, mas depende da forma. Ou seja, o que está recomendado é 2 a 3 horas antes de dormir, nós não devemos comer. Portanto, tentarmos jantar cedo, porque nós. Isto tem a ver com o quê? Há uma coisa que se chama ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, é aquilo que nos regula, que tem 24 horas. E quando chega assim ao final da tarde, a nossa digestão, que é muito forte ao meio-dia, portanto, nós podemos comer um bom almoço, porque vamos digeri-lo bem, ao final do dia, a nossa digestão cai muito, ou seja, a nossa capacidade de digerir os alimentos. Portanto, se nós vamos, imagina, às 9 da noite, jantar uma refeição que às vezes até é pesada, com carne, que é uma coisa super difícil de digerir, e depois queremos nos ir deitar e dormir, isso é muito complicado, porque o nosso corpo está num trabalho enorme, além do nosso próprio corpo já estar assim meio a querer dormir, a digestão já não é fácil, nós ainda lhe vamos dar uma coisa super difícil e super trabalhosa antes de dormir. Portanto, devemos, resumindo, não combina. Portanto, devemos tentar escolher alimentos mais leves, uma refeição mais leve e 2 a 3 horas antes de dormir para dar tempo ao corpo de digerir e quando vamos para a cama já temos a digestão já mais avançada e já ser mais fácil de dormir e ter um sono reparador, que é o que nós queremos. E aquela história de beber água, ou seja, há pessoas que o facto de acordarem durante a noite para ir à casa de banho é suficiente para estragar o sono completo, ou seja, que não conseguem dormir mais. Muitas vezes se diz que deve-se evitar beber muita água, mas depois também nos faz mal porque precisamos beber muita água para aquilo que estava a dizer, ou seja, conjuntamente com a fibra, não é? Fazer o nosso, regular o nosso trânsito intestinal. Mas depois é um bocadinho contraditório porque vamos dormir e depois não estamos sempre a levantar-nos e eu, por exemplo, falo por mim porque eu realmente sou daquelas pessoas que se acordam durante a noite, pronto, o meu sono fica completamente perdido. Mas eu penso que não serei a única também e que isto muitas vezes acontece, ou seja, as pessoas são aconselhadas por beber muito mais água e depois de repente não o conseguem fazer porque afeta imenso o sono. Não sei se estou a dizer alguma asneira, mas gostava também de ser esclarecida nesse aspecto, porque realmente é um assunto importante. Sim, então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos sim beber o que está preconizado por volta de 1,5 litro por dia, dependendo também do nosso peso, da nossa condição de saúde, etc. Mas vamos falar de 1,5 litro que é para a população geral é o indicado.
O que é que se nós começamos a ver que isso acontece com umas pessoas, com outras não. Se nós somos daquelas pessoas, que também é o meu caso, começo a beber muita água ao final do dia, acordo durante a noite, ou às vezes bebo muito chá ao final da noite, vou certamente acordar durante a noite para urinar. O que é que acontece? E que truques é que podemos usar? Eu sei que devo beber 1,5 litro de água por dia. Então, nós vamos começar de manhã e tentamos, por exemplo, até às 5 da tarde, 5, 6 da tarde, bebemos a água toda. E depois, no final do dia, bebemos uns golinhos ou outros que, se tivermos sede, de uma forma muito mais reduzida. Portanto, é gerir um bocadinho, ou seja, não devemos de todo diminuir a ingestão de água. Se fazemos uma ingestão de água de 1,5 litro, 2 no máximo, 2 também já é muito. Mais de 2 já é demasiado, a não ser que tenhamos algumas condições que assim indiquem o contrário. Mas não devemos reduzir a ingestão de água por causa disso, devemos sim tentar fazê-la num período mais cedo do dia, até ao final da tarde, e para depois não acordarmos com esse problema. Tal e qual como fazer exercício deve ser fundamental para cuidar do nosso intestino, mas também para cuidar do nosso sono, mas para não afetar o sono, principalmente se alguém já tem problemas de sono e insónias, o ideal é fazer o exercício físico de manhã, mas é não conseguir, deve ser o mais cedo possível, no início da tarde, até às 4, 5, porque muitas pessoas têm problemas do sono porque fazem exercício físico muito intenso já às 7, 8 da noite e depois não ficam cansadas, mas depois vão se deitar e adrenalina, não é? Exatamente. Vão aumentar muito o cortisol, vão estar super despertos, a adrenalina nos picos e não vão conseguir dormir como deve ser. Portanto, isto também passa muito de nós nos irmos conhecendo. Ok. Por exemplo, aquilo que também nos estava a dizer, por exemplo, as idas à casa de banho. Às vezes também estamos em sítios, algumas pessoas não conseguem fazer ir à casa de banho fora da zona de conforto, ou seja na casa ou no local de trabalho, e isso muitas vezes nos faz pensar, bem, eu aguento, mais 5 minutinhos, 10, estou a chegar a casa e aguento. Isto é de alguma forma prejudicial, de alguma forma isto também pode afetar o intestino? É muito prejudicial. Então, uma das coisas, principalmente se somos uma pessoa que tem dificuldade, que tem obstipação, devemos ter ainda mais cuidado. Não devemos de todo evitar as idas à casa de banho, porque isso vai, além de ser uma bola de neve, porque nós vamos adiando, vai ser cada vez mais difícil, diminui também a sensibilidade do nosso ânus, do nosso intestino, para perceber a vontade de ter ou não, de ir à casa de banho. Portanto, percebo que em situações específicas e fora de casa e vamos passear e acontece. Ok, o ideal é sempre ir, mas se não conseguirmos, aliás, ao contrário, se estivermos em situação normal, tentem sempre ir. Estejam no trabalho, estejam em casa, principalmente quem sofre de obstipação. É uma coisa normal, não é nenhum tabu ter dejeções, é uma coisa super normal, todos devemos ter, ainda bem que temos, e devemos não adiar. Às vezes adiamos em situações até que não era preciso. Eu estou em casa, estou só a fazer aqui isto e já vou. E não era preciso adiar. Exatamente, não façam isso, vão logo à casa de banho assim que possível. Já agora que estamos a falar da casa de banho, falo-vos de uma coisa que também não é muito falada e é super importante, principalmente para quem tem obstipação, que é a posição de fazer cocó. A posição de ter dejeções. Portanto, qual é que é a posição que nós normalmente fazemos? Porque a nossa sociedade foi evoluindo e agora temos as sanitas, que são super higiênicas e tudo bem. Graças a Deus, mas a posição mudou um pouco. Portanto, nós antes fazíamos dejeções de cócoras, né?
essa é a posição fisiológica e a posição mais fácil de expelir as fezes, mas com a evolução e com as sanitas que temos hoje em dia, a posição é uma posição mais de sentado e, portanto, dificulta, muitas vezes é giro de ver isto em vídeos para ver a diferença, porque realmente se vê a dificuldade que as fezes têm em descer. Então, como é que nós podemos contornar isto em casa? Porque não vamos deixar de fazer na sanita, graças a Deus. Pois. E então, como é que nós vamos fazer? Há duas coisas que podemos fazer. Quem tem obstipação deve então fazer muito isto, que é, em vez de estarmos sentados direitos, devemos inclinar-nos para a frente, porque isso já vai mudar a posição, imitando um bocadinho a posição de cócoras. Depois, se mesmo assim for complicado, faz as duas opções, que é inclinar para a frente, mas também arranjamos um banquinho, por exemplo, aqueles banquinhos para chegarmos às coisas, arranjamos um banquinho e metemos as pernas lá em cima. E se vocês imaginarem, vão estar mais em posição fetal e vai ser a posição fisiológica das fezes saírem e garanto-vos que é mais fácil. E ajuda muito a quem tem problemas de obstipação. É um belo truque, então, para quem sofre de obstipação, então fica aqui este belo truque que é do banco. Exatamente, o banco e inclinar para a frente, não se esqueçam. Sim, exatamente. Por exemplo, também está aqui, quando temos este tipo, por exemplo, ainda não falámos de um aspecto que eu acho que também é importante e que muitas vezes acontece, eu não sei se vou dizer bem, mas as flatulências, eu não sei se disse bem, normalmente quando temos, também pode não ser normal, ou seja, eu digo, quando é de forma muito constante, não sendo uma vez ou outra, mas de forma muito constante e às vezes não é confortável porque dói ou dói da barriga ou não sei. Em relação a esse assunto acho que ainda não tínhamos falado, por isso é que tenho aqui também apontado para abordarmos. Sim, então as flatulências, os gases são normais e é bom nós termos. Primeira questão, nós devemos também deixar expelir normalmente, é uma coisa normal, ainda bem que temos, é o nosso intestino a funcionar, é bom nós sentirmos o nosso intestino a mexer, aqueles movimentos, desde que não cause dor nem desconforto, claro. Mas isso é sinal que o nosso intestino está a funcionar, os gases são normais e vêm das nossas bactérias a trabalharem e a digerirem, digamos assim, o que nós comemos. Claro que há certos alimentos que potenciam mais isto. Por exemplo, acho que me estou a lembrar mais será o feijão, que muitas pessoas dizem que o feijão lhe faz este tipo de fratulência. Comidas picantes também. Comidas picantes, portanto, duas coisas. Os enchidos, fritos, comidas muito gordurosas. Portanto, nesses casos, os enchidos, os fritos, comidas gordurosas, é mesmo de evitar, porque elas são muito prejudiciais à saúde, além de estarem a produzir um sintoma que nos é desconfortável. Depois há outros alimentos, por exemplo, normalmente o feijão, por vezes não é bem o feijão, é a maneira como nós o comemos. Por exemplo, comemos uma feijoada super cheia de enchidos e de carnes gordas e depois dizemos que a culpa é do feijão. Mas claro que o feijão e outras leguminosas podem potenciar a flatulência, os gases. Mas muitas vezes também pode ser porque nós não estamos habituados a comê-las. Tanto que até para algumas patologias, por exemplo, o síndrome do intestino irritável, por vezes faz-se uns tipos de dietas que se chama FODMAP, em que durante um certo tempo retiramos alguns alimentos que percebemos que podem fazer este tipo de sintomas incómodos, mas depois voltamos a tentar introduzi-los porque eles são importantes para nós, como por exemplo no caso do feijão. Muitas vezes é porque não estamos mesmo habituados. Portanto, os gases são normais, o que aconselho sempre é a questão, até para outras situações, a questão do diário alimentar, em que nós vamos apontando as nossas queixas, o que comemos nesse dia
vamos apontando e vamos tendo uma visão geral, um mapa geral do que é que nos faz sentir confortável, desconfortável, os sintomas. E além disso, se já estamos com algumas queixas e estamos a pensar em ir ao médico, ao nutricionista, perguntar e ter uma consulta de enfermagem para alguma situação, portanto, ir ter com um profissional de saúde, já levamos esse diário, que é uma grande ajuda para o profissional também nos conseguir ajudar. Claro, portanto, já dá uma orientação, não é? Exatamente, porque muitas vezes nós conseguimos resolver situações apenas percebendo, através de um diário alimentar, o que é que realmente está a disputar naquela pessoa aquele sintoma. Em relação, por exemplo, eu não sei se têm mais alguma questão, se quiserem podem escrever, estamos mesmo a terminar, mas só para esclarecer aqui uma questão. Por exemplo, as grávidas, quando têm prisão de ventre, diz que é muito mais difícil resolver por questões de que nem certas coisas pode-se comer ou não, e fica sempre na dúvida, porque é que muitas vezes acontece mais isso nas grávidas, até a prisão de ventre. Não sei se é uma questão que consiga responder, mas realmente é uma dúvida que surge. Eu não percebi a pergunta desde o início porque estou a ouvir com cortes. Peço desculpa, eu estou a falar da prisão de ventre na gravidez. Sim. Ou seja, de que modo é que isto acontece mais vezes até também na gravidez, ou de como é que também se pode resolver nesse sentido, porque há muitos alimentos que as grávidas não podem comer, e então também ficam assim um pouco na dúvida. Sim, então na gravidez é normal haver mais probabilidade de obstipação por várias razões, uma delas é as hormonas, que nesta altura estão muito diferentes, e esta alteração hormonal também provoca esta obstipação, e depois também as alterações físicas do útero e toda a estrutura da mulher que vai mudando e vai dificultando as fezes e as fezes normais. Depois, se a mulher já trazia de trás um histórico de, se calhar nem se apercebia de não ter um padrão normal de dejeções, porque já dela não bebia água suficiente, ou talvez não consumisse as fibras suficientes, nesta altura vai então sentir ainda mais este problema, porque já de trás ele existia. Tem tendência a piorar. Tem tendência a piorar, sim, e é uma situação que acontece muito frequentemente. O que é que se deve fazer nessas situações? Deve-se fazer o que pessoas que não estão grávidas devem fazer, que é aumentar a ingestão de água, na gravidez então é super importante, aumentar o consumo de fibras, também, tal e qual como numa situação em que não haja gravidez, recorrer também àqueles alimentos que são ricos em fibras, como falei, do kiwi, as ameixas, a linhaça, não há problema nenhum na ingestão. Temos aqui a senhora que tinha feito a questão também no início, que agora volto a reforçar, em relação a probióticos. Qual é o melhor probiótico? Está a senhora a perguntar. Pronto, existem diversos tipos de probióticos. Os probióticos têm realmente, nos estudos mais recentes, tem-se vindo a comprovar que realmente têm um impacto muito positivo na regulação no cuidado ao intestino e, nomeadamente, melhoram também questões de diarreia, de obstipação, portanto, também ao cuidar do intestino, também já estão a ser utilizados em questões de ansiedade, de depressão, portanto, tudo vai depender também da condição da pessoa, porque os probióticos não são todos iguais e também vai depender da condição da pessoa e, nesse caso, deve também aconselhar-se junto de um nutricionista possa fazer essa avaliação mais eficaz. Mas, já agora, referir que cada vez mais tem-se feito estudos para juntar um conjunto de probióticos que sejam mais eficazes e realmente eles têm resultados, como por exemplo, aqui deste laboratório. Exato, sim, o nosso amigo intestinal tem probióticos, sim. Exatamente.
os estudos apontam que realmente é muito eficaz a nível do controlo da regulação do trânsito intestinal, que é para quem tem diarreia, que é para quem tem obstipação, ou seja, ele não é um laxante, ele não é para quem, ou seja, eu estou com obstipação, vou tomar um laxante, como há imensos, para ter dejeções e ficarem mais moles, não é isso. Eles são bactérias que vão atuar no nosso intestino e que vão regulá-lo e tanto vão fazer com que não tenha obstipação, como vão fazer como não tenha diarreia consoante o que você tiver. Portanto, Sim, por norma, o que ajudam é regular de forma natural, juntamente, claro, com uma alimentação equilibrada e com prática de exercício, ajudam a regular de forma natural a parte intestinal, porque é importante e que pode provocar todos esses sintomas. Eu penso que também há probióticos também na comida. Muitas vezes o que acontece é que muitos desses probióticos não são digeridos da melhor forma ou chegam ao intestino já sem existirem, não é? Depois... Sim. Não ouvi a última parte que disse. Eu estava a dizer que também há alimentos que têm probióticos. Sim. E que muitas vezes só que não chegam a ser suficientes quando chegam ao intestino de forma a ajudar essa regulação. E daí muitas vezes, e por isso é que também os laboratórios NIEM criaram o emitiu intestinal, nesse sentido, para ajudar a regular a parte intestinal. E os probióticos têm essa função, naturalmente, de ajudar a regular, como estava a dizer. Estava só mesmo a concluir. Ok. Eu não sei se, entretanto, aqui também nos disseram síndrome de cólon irritável. Uma das coisas que me faz mal é o pão. Uhum. Pois, o pão, porque é que porque é que provavelmente lhe está a fazer mal? Porque o nosso pão tradicional é rico em glúten. O glúten tem uma proteína que é muito grande e é muito difícil de digerir. E mesmo quem não tem essa patologia, muitas vezes nós ficamos muito enfartados, com uma sensação de uma digestão muito difícil, como quando comemos pão, massa e outros alimentos ricos em glúten. O glúten do trigo é ainda mais difícil de digerir, portanto, sim, é normal. E quem tem esse tipo de patologia, principalmente se você já notou esse sintoma, deve muito reduzir no pão e nos outros alimentos que têm glúten, porque todos eles vão disputar essa inflamação. O glúten é um alimento inflamatório. Não digo para não comermos glúten e sermos radicais, mas a verdade é que o glúten é excesso, e é muito fácil nós comermos glúten em excesso, porque a nossa alimentação ocidental hoje em dia tem glúten em tudo. Há imensos alimentos que estão, digamos, contaminados com glúten, porque derivado das fábricas e da fabricação das coisas, e porque são adicionados aditivos para melhorar sabores, etc. Comemos muito pão, muitas massas, muitos alimentos ricos em glúten, e chegamos ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do mês, com uma ingestão enorme de glúten que anteriormente, em situações antigamente, isso não acontecia. Além disso, não vamos entrar por aí, mas o pão era feito de outra forma, com a fermentação lenta. É por isso que agora está um pouco mais na moda esse tipo de fermentação, porque ela degrada ali mais o glúten e é mais fácil de digerir. Portanto, não digo para não comerem, mas pensarem nas coisas. Por exemplo, ok, eu hoje de manhã comi pão, se calhar vou evitar o almoço comer um prato de massa, e o jantar outra vez repetir o almoço que foi massa. E devendo ir controlando o que é que lhe faz mal ou bem. Exato. Temos aqui também uma senhora, a Anabela, exatamente isso. Mas não em relação ao pão, em relação ao leite, diz: leite de origem animal abandonei e sinto-me muito melhor sem ele. Lá está. Há pessoas que vão retirando certos alimentos que não lhes fazem bem e realmente veem resultados positivos. Exatamente, a questão do... Sim. Sim, diga. E a falar em relação à questão do leite, também existem diversas percentagens de intolerância, digamos assim, ou seja, eu posso tolerar um iogurte, mas já não tolero um copo de leite.
que tem a ver com a quantidade, portanto isso também é bom nós nos conhecermos, mas à partida sabemos, ele é um alimento inflamatório, difícil de digerir, se nós não nos damos bem é retirar e não vale a pena estarmos a insistir numa coisa que não nos faz bem e se não percebemos porque é que nos sentimos assim, é um dos alimentos, tal como o glúten, que não tem mal nenhum ir reduzindo aos poucos, não precisamos ser drásticos, mas à partida vai melhorar muito a nossa capacidade de digestão, porque são alimentos muito difíceis de digerir e o problema hoje em dia não é tanto o consumo, é o consumo exagerado que nós temos hoje em dia. Nós comemos muito pouco de legumes e vegetais e muito de outros alimentos processados e de aditivos e leite e pão e principalmente o glúten, comemos muito pão, muitos farináceos, muita quantidade. E Agora às vezes não é só o que comemos. Quando há mais escolha é sempre mais difícil, não é? Exatamente. Tem aqui também uma senhora a perguntar, o kefir pode ser uma boa opção? Sim, o kefir é uma boa opção, é um alimento fermentado, é super saudável, mas como tudo o que nós compramos, devemos sempre ter em atenção aos ingredientes, ao rótulo. Quando vamos comprar kefir no supermercado, tanto conseguimos encontrar um kefir super natural, sem açúcares adicionados, um alimento muito simples, como também existem diversas opções, são o kefir de morango, o kefir com sabores, portanto, todos estes kefirs não são o kefir normal, têm açúcares adicionados, têm outros tipos de aditivos, têm edulcorantes, portanto, isto não é um alimento bom, principalmente para quem já tem de si uma patologia ou um desconforto intestinal e que quer melhorar, portanto, o kefir sim, e é super saudável, aconselho muito, mas ter muita atenção ao kefir que se compra e escolher um kefir sem aditivos, sem açúcares adicionados. Sim, portanto é sempre importante verificar a composição de cada coisa Exatamente. que a gente compra, não é? Eu não sei se têm mais alguma questão, se tiverem aproveitem agora para esclarecer com a enfermeira Joana. Nós estamos muito satisfeitos por ter feito este live, acho que foi muito esclarecedor e agradeço muito à Joana por ter aceito este convite e que acho que ajudou muita gente e falámos de assuntos tabus, que ainda são assuntos pouco falados, como as fezes e a forma das fezes, mas acho que são assuntos importantíssimos e que acho que devemos sempre esclarecer. Eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer, estou a ver se entretanto chega mais alguma questão, mas eu penso que não. Eu não sei se quer dizer mais alguma coisa. Sim, pronto, eu só queria dizer que realmente tinha imensa coisa para vos passar, para vos dizer, não disse nem metade, mas espero que pelo menos tenha ido de encontro às vossas questões, às vossas perguntas e que também estou disponível se quiserem tirar alguma dúvida mais em concreto, de alguma coisa que se calhar não falámos muito do exercício e do impacto no intestino e de outros assuntos que são super importantes, de como adotar um estilo de vida saudável. Pronto, e se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para esclarecer. Sim, e se entretanto também quiserem que a gente volte a repetir o direto para esclarecer outros pormenores, também podemos falar com a enfermeira Joana a ver se aceita e podemos também esclarecer ainda mais o assunto. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este convite. Obrigada a todos que estiveram presentes. Ficámos muito contentes também por ter pessoas desse lado que nos consigam ouvir e espero que tenha ajudado de alguma forma. E pronto, eu não tenho mais nada a dizer, só mesmo a agradecer. E pronto, muito obrigada. Obrigada também pelo convite e espero ter ajudado o mais possível. E se não fui ainda esclarecedora para alguém, numa próxima oportunidade iremos com certeza esclarecer as dúvidas. Isso mesmo. Pronto, muito obrigada a todos. Um beijinho muito grande e o resto de boa noite. Obrigada. Obrigada, boa noite. Adeus, obrigada, Joana. Obrigada, com licença. Adeus.